Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está alegre com Jesus? Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um. Já vamos lendo um texto da palavra de Deus, bastante conhecido da igreja. Para nós, vamos ser breve e já vamos convidar você para sentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Orei ao Senhor, pedindo uma palavra, li bastante, aleluia. O Senhor me deu esta palavra para a igreja nesta noite. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42 ao 47, que nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele merece, Ele está aqui conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento nesta noite. Para mim é uma surpresa trazer uma palavra em uma festa de aniversário, e nós já podemos aqui presenciar, podemos dizer 2 aniversários, né, o irmão que está pensando que está de aniversário nesta data, e aqueles que quem sabe também estão de aniversário nesta data. Então, graças ao Senhor. Mas muitas vezes oramos ao Senhor e pedimos para Deus: abre as portas. Eu quero fazer, eu quero ir, eu quero pregar, eu quero realizar, não quero ser um vaso parado, um vaso vazio. E o Senhor então abre as portas para levar-nos a palavra que Ele tem ao coração do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também parabenizar Pastor Nelson, Pastor Samuel, o ministério desta igreja, ao qual eu sirvo estes 42 anos, podemos dizer, juntos, desde que o pastor chegou nesta cidade, né? Estamos aí batalhando juntos, sendo, como disse pastor Samuel, foi o pastor que me consagrou ao diaconato, ao presbitério, né? Me levou a co-pastor da igreja, me levou também a vice-presidente da igreja, e estamos aí batalhando na obra que o Senhor temos passado praticamente quase por todas as congregações deste trabalho, e podemos assim desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Mas, irmão, sendo breve, porque a hora passa rápido, né? Sendo breve, quero meditar um pouquinho e deixar alguns momentos, vamos dizer, resultado aqui podemos ver
a igreja que o Senhor Jesus também deixou. Quando ele sobe para o céu, ele desaparece diante os discípulos, e agora os discípulos ficam só, eles ficam sozinhos, e de repente, quem sabe, quando alguém fica sozinho, um se dispersa para lá, outro vai para cá, outro vai para um lado, vai para outro, mas a Bíblia nos diz que os discípulos, eles foram para o templo. Aleluia, eles foram para o templo, e ali dá-nos entender que Pedro, que foi o responsável, que recebeu de Jesus a missão de cuidar da igreja, quando ele recebe aquela missão de Jesus, ele então reúne a igreja, e eles vão para o templo. Eu lia sobre isto, eles sobem para o templo, e ali eles começam a orar, eles começam a glorificar o nome do Senhor Jesus, e o texto nos diz aqui que eles faziam uma das coisas que estamos fazendo, todos nós, aleluia, que tem estado neste trabalho, Deus, da primeira noite, aquela noite fria de julho, se não me foge a memória, naquele momento em que saímos pelas ruas andando e chegamos ali na casa da irmã Ana Lopes, e entramos para aquele lugar com 3 paredes apenas, o resto aberto, porque os irmãos tinham caminhões e guardavam ali. Tiraram os caminhões para fora e receberam aquele grupo naquela noite. Aleluia. E ali começou então o trabalho, como disse o pastor também outra hora, ministério da última hora. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, para muitas pessoas, irmãos, há um momento que parece assim que vai parar tudo. E agora, o que vai ser? E agora, o que vamos fazer? Mas a Bíblia nos diz que aqueles que tem Jesus no seu coração, eles colocam a sua vida nas mãos dele e pede para ele a direção. E foi que o pastor pediu naquele momento, quando ainda os seus filhos pequeno, novo, mas ele toma a direção junto com os obreiros que estavam com ele naquele momento, e aqui estamos até hoje, e se Deus quiser, até Jesus voltar, se não chegar a hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então devemos, irmãos, permanecer na presença do Senhor Jesus. E o que me chamou a atenção na leitura que eu fazia hoje, que eles perseveravam, uma das primeiras coisas, a perseverança. O que é perseverança? Perseverança é continuidade, perseverança é quando não se para, é quando se caminha, é quando se anda, é quando se vai, isto significa perseverante. Por exemplo, como os irmãos aqui testemunharam do casamento, Deus do dia, o casamento mais longo, Deus do dia que começou este namoro, este encontro deste moço, desta moça, começou um caminho para eles, e eles foram organizando este caminho, e estão perseverando, e estão sendo permanente um com o outro, e a Bíblia nos diz aqui que eles perseveravam. Aleluia. Perseveravam em quê? Primeiro nós vimos aqui, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. E terceiro, no partir do pão e nas orações. No versículo 2 nós vimos 3 coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam também no partir do pão, porque dá-nos entender assim que eles faziam festas, a igreja se reunia, a igreja se ajuntava, faziam quem sabe pães, faziam comida, e ali todo mundo comia junto, se alegrava, se regozijava, porque eles estavam juntos, tinham comunhão uns com os outros. E a comunhão, irmãos, é que faz a permanência.
A comunhão é que faz a permanência. A comunhão, aleluia, dos casais que passaram aqui por cima, continue sendo, aleluia, tendo comunhão um com o outro, concordando um com o outro, ajudando um ao outro, estando ao lado um ao outro, e assim passando para nós a igreja. Vamos ter comunhão, vamos estar junto com os nossos pastores, junto com a liderança, junto com os nossos. Pode perguntar para o pastor Samuel, eu tenho andado por vários lugares, e dificilmente eu saí pregar em outro lugar que eu não comunico ele, ou o pastor Nelson, eu peço permissão para ir, aleluia. E isto significa comunhão, significa respeito, significa nós estar junto, concordando. Se ele disser que não dá, vamos se acalmar, porque é o cabeça, é aquele que está na frente, e nós vimos aqui que eles tinham perseverança na sua vida, aleluia. Eles tinham comunhão, eles comiam junto, e isto serve para cada um de nós. De repente, claro que de repente cada um de nós tem o seu salário, cada um de nós tem o seu ganho, mas de repente entra aquele momento difícil, como agora mesmo nesta pandemia, aí temos que olhar para aqueles que não têm, aleluia, e de repente tirar um pouquinho do que nós temos e ajudar esta pessoa que não tem, aleluia, porque nos diz aqui que eles, no partir do pão, nas orações e em casa, e em cada alma, melhor dizendo, havia temor. Temor, o que é temor? Temor quer dizer medo, temor quer dizer respeito, temor quer dizer nós não passar do limite, porque nós temos medo, estamos indo num caminho, e de repente este caminho tem ali um dizer, não pode passar, pare. Aí nós temos que temer aquela palavra que está naquele caminho, naquela estrada, porque está dizendo, pare. Se nós continuar, de repente, podemos perder a nossa vida, podemos ser presos, podemos ser condenados, porque nós desrespeitamos aquele dizer que estava no caminho. Temor dá-me entender, e olhando no dicionário, você pode olhar no dicionário, na enciclopédia, o que é temor? Quer dizer medo, quer dizer respeito, quer dizer a pessoa ficar. Eu lembro quando, até mesmo quando eu comecei a namorar, eu estava aqui, a namorada estava lá em Canguçu, e a gente trabalhava, e no momento que se trabalhava, chegava em casa, naquela época se colocava o dinheiro tudo para os pais. Não sei se os filhos ainda continuam assim, que estão em casa, mas no meu tempo era assim, a gente dava o dinheiro para os pais. Eu cheguei de um trabalho e eu queria lá fora, ou lá em Canguçu, e a mãe me disse, olha, nós temos que pagar o aluguel, temos que pagar o rancho, e não vai dar para ti ir. Aleluia. E aí o que eu fiz? Eu sei que eu não gostei muito, mas fiquei na minha, não desrespeitei. Por quê? Temor, nosso temor, nosso respeito com aqueles que estão sobre a nossa autoridade. E nos diz aqui que havia temor. Dá-nos entender, irmãos, que os membros da igreja primitiva, eles não faziam nada sem comunicar ao seu pastor, sem comunicar aos apóstolos. Eles tinham temor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é que faz a igreja permanecer, isto é que faz a igreja estar no seu lugar. É este os alicerces. Enquanto os irmãos estavam mostrando os retratos aqui, eu estava olhando algumas colunas e me lembrei quando nós iniciamos a oração com o pastor Samuel, aquela oração
de 12 dias, nós fomos lá perto onde se faz o batismo, e naquela noite nós estávamos 4, pastor pediu uma opinião ali, que achavam tal, qual é a opinião que daríamos naquela noite. Eu disse, olha, me veio o pensamento aqui, nós estamos em 4 aqui, e estes 4 representam os 4 cantos da igreja, representa os pilares da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque não existe casa sem as colunas, não existe casa, primeiro tem que se fazer os cantos da casa, para depois levantar a parede. E naquela oração eu estava ali, eu disse, nós somos então parecido com as colunas da igreja. Nesta noite em oração, eles tinham uma oração, eles caprichavam na oração, eles estavam sempre em oração, nós vimos aqui. E o texto nos diz também, aleluia, mais adiante, muitas maravilhas. Olha aqui, irmãos, o resultado de estarmos na doutrina dos apóstolos, de estarmos na comunhão, de estarmos também no partir do pão, de estarmos também seguindo o temor, aleluia. Aí vem o resultado, no versículo 43, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E aqui eu me lembro quando pastor Nelson orou por mim, e eu estou aqui ainda. Quando eu estava no pronto atendimento de Pinheiro Machado, quando a enfermeira disse, ô Adão, você vai ter que deitar. Aí então chegou o pastor Nelson, ele deu um tempinho e foi à direção de mim, orou por mim, me ungiu com azeite. E o texto diz que a oração da fé salva o doente. E o Senhor levanta. E a enfermeira dizia, seu Adão, se não baixar a sua glicose, você terá que internar, fazer o tratamento. E eu dizia comigo, eu não vou ficar aqui, eu vou para casa. Não, você tem que ficar. Pastor orou, passou alguns minutos, ela entrou novamente, revisaram minha glicose, ela disse, olha, baixou, eu vou te liberar, aleluia. E eu estou aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Muitas maravilhas, sinais eram feitas pelos apóstolos, e nós vimos, irmãos, aleluia. O que quer dizer apóstolo? Pastor Nelson, poderíamos chamar ele de apóstolo, né, pastor Samuel? Porque segundo apóstolo é aquele que abre um trabalho e dá continuidade dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas maravilhas feitas pelos apóstolos, e nós vimos o apóstolo Pedro, né? Estava no templo em oração, e de repente, certamente aquele moço nunca era colocado naquela porta, ou eles entravam, não se apercebiam, mas naquele dia, aquele moço, com o gesto que ele fez, ao entrar Pedro e João, eles disseram, nós não temos nada, mas o que temos em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te dizemos, levanta-te e anda. E pegaram da mão daquele moço, e o texto nos diz aqui, que os artelos, as juntas das pernas daquele rapaz foram se ajuntando ao lugar, e ele foi se levantando e entrou no templo com ele, saltando, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Quantos aqui já receberam milagre? Quantos aqui? Quantos aqui? Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor pelos milagres que Deus tem feito no meio da sua igreja. Deus tem feito grandes milagres e vai continuar fazendo ainda. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém? Diz também o versículo 44, todos os que criam estavam juntos. Olhe bem, estavam juntos. Não havia divisão na igreja, não havia separação, eles estavam juntos. Dá-nos a entender que eles tinham o prazer de estar na casa de Deus. Quem tem prazer de estar na igreja? Quem tem prazer de estar na igreja? Quem tem prazer de estar na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Devemos estar juntos. E para esta igreja continuar crescendo, continuar se multiplicando, aleluia, devemos estar juntos. Devemos estar juntos, para que possamos ver o que Deus vai fazer e vai continuar fazendo através de cada um de nós. Aleluia! Estavam juntos. E diz também que eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo todos tinham necessidade. Aleluia! Imaginamos, irmãos, aqui o benefício da igreja. Eu tenho visto muitos trabalhos. Eu lembro que a ajuda que os irmãos têm dado não só para a igreja matriz, mas para as igrejas, as nossas igrejas. Quando iniciamos, como comecei falando aqui, entramos ali para aquela garagem. De repente ficaríamos ali, mas foi crescendo. Apareceu um irmão que viu a necessidade da igreja, ofereceu o seu terreno. Outro irmão viu a necessidade, como conversávamos ontem com o pastor, o Evanir, meus pais na fé, a necessidade, ofereceram a casa, e assim por diante. Viram a necessidade, não viraram as costas, olharam para a necessidade daquele povo, daqueles que tinham necessidade. E nós vimos hoje ajuda. Você que de repente dá um casaco, dá um sapato, dá um vestido, dá um rancho, dá alguma coisa. Você está olhando para a necessidade daquela pessoa, soube que ela estava com necessidade. E eu tenho prova disto, de irmãos que de repente, às vezes, o pastor que está em frente, os obreiros que estão aqui podem testificar isto. De repente, não chegou ainda a porção do pastor, ou os dízimos não chegaram ainda. O pastor está em necessidade, mas alguém que tem discernimento, ele discerne. E eu lembro de uma irmã que chegou em minha casa um dia de manhã, veio de fora, e ela chega na minha casa e ela observou. Naquele dia realmente a gente tinha só para nós em casa, como disse a viúva lá. Mas a irmã observou a necessidade, e ela disse: pastor, eu vou dar uma volta, tenho que pagar umas contas e eu volto aqui. E de repente aquela irmã saiu e foi, e de repente alguém bateu na porta. Eu fui atender. Um rapaz com uma bicicleta, tinha caixas na frente da bicicleta, tinha atrás no bagageiro. E ele disse: senhor, é seu Adão? Sim, sou eu. Ele disse: eu trouxe as caixas para você. Eu disse: não, mas eu não comprei nada, eu não fiz compra. Ele disse: não, mas é para você, o endereço aqui, ele me deram o seu nome, é para você. Aí eu mandei descer as caixas, abrimos as caixas. Aquela irmã trouxe tudo. Deus, podemos dizer, como se diz, Deus do sal até a erva, ela trouxe. Aleluia. Ela trouxe.
Bendito seja o nome do Senhor. E não foi só uma vez isto, irmãos. Foi várias vezes, irmãos, que nos ajudaram. E até aqui, nunca passamos necessidade. Nunca passamos necessidade, porque os irmãos, por onde passamos, sempre olharam para a necessidade. Olhamos também para a necessidade. E eu gosto de ajudar. E sou de ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso quando nós cumprimos a sua palavra. E nós vimos aqui um grande testemunho desta igreja. Igreja, esta palavra hoje é para mim também. Que o ano que vem estejamos aqui novamente, contando novidades, contando as almas, quem sabe este número aqui, um número novo, renovado, transformado. Cada um de nós, se sairmos daqui hoje com o propósito de o ano que vem trazer uma alma, é outro número que estará aqui junto com nós, aleluia, comemorando os 45 anos, agora me perdi na idade, mas nos 42 anos deste trabalho maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos sonhar, vamos abraçar esta obra, vamos estar ao lado dos pastores. Você que congrega nas congregações, ajude o seu pastor, o seu dirigente, ajude ele, ajude, louvado seja o nome do Senhor. Não, aleluia, não deixe ele trabalhar sozinho, esteja ao lado dele, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, amém. O versículo 46, perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com uma alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, mais um resultado, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, aleluia. E eu creio, irmãos, que esse é o melhor presente que a igreja tem, ver as almas, como nós vimos aqui os testemunhos dos casais, testemunho da juventude, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vendo as almas se aproximando, vendo as pessoas chegando para Jesus, aleluia, aceitando Jesus, pedindo o batismo nas águas, sendo abençoado, sendo encontrado pela bênção do Senhor Jesus, amém. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar. Eu até tinha aqui sobre a perseverança, por exemplo, algumas coisas sobre a comunhão da igreja no passado, a comunhão dos irmãos, os frutos do Espírito. E vimos aqui que umas dos pilares, diz o escritor do livro aqui, foi a ressurreição de Jesus Cristo, o pilar do cristianismo, aleluia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo tinha terminado ali, mas ele ressuscitou, e a sua ressurreição foi para a nossa vitória, foi para nós, nossa vitória. Podemos nós aceitar Jesus como Salvador, nos tornarmos crentes, vermos muitos parentes sendo crentes, sendo abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar servindo a Deus,
Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar fazendo a sua obra, porque a obra é grande. Quem sabe pensamos, vai parar. Aleluia. Mas a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3, o Senhor está no meio. E esses 2 ou 3 é eu e você. Vamos orar, vamos estar junto em todas as campanhas, em todos os eventos. Aleluia. Vamos nos ajuntar e vamos juntos ajudar, olhando para as necessidades. Eu sei que os irmãos que estão cooperando com a construção que sairá ali no Pestano, estão olhando para a necessidade daquela congregação, assim como aquela congregação olhou para outras necessidades. Aleluia. E podemos ver muitas. Eu me alegro, irmãos. Eu não estou na diretoria da igreja, mas pelo que eu olho assim, é uma das igrejas que não paga aluguel. Todas as igrejas que nós temos são terrenos próprios. Não é verdade, pastor Samuel? A igreja não paga aluguel. Aleluia. E isto é uma vitória. Amém. Isto é uma vitória, irmãos. Olhar para um trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ajudar. E quem sabe o ano que vem já estaremos aqui testemunhando da igreja nova do Pestano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu convido o pastor Samuel. Aleluia. Fique de pé. Põe a tua mão no coração. Poderíamos ir mais longe, mas vamos obedecer. Aleluia. Fecha os teus olhos. Põe a tua mão no teu coração. Aleluia. Aleluia. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a glorificar o nome dEle e agradecer porque você está aqui. Vamos também agradecer a Deus, porque não foi da nossa vontade aqueles que partiram neste ano que passou. Aleluia. Aqueles que não estão mais aqui, mas eles venceram o mundo, venceram o pecado, porque o texto diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja perseverante, irmão. Seja perseverante, irmã. Seja perseverante, moço, moça, criança, menino. Seja perseverante na presença do Senhor, e Ele estará contigo, Ele estará ao teu lado. Oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu chego à tua presença neste momento, Senhor, quando é me dada esta oportunidade de falar um pouco da tua palavra, Senhor. Foi a palavra que tu colocou no meu coração, Senhor, para trazer nesta noite. Continua nos dando união, continua nos dando temor, continua, Senhor, nos dando comunhão, continua nos dando perseverança, continua nos dando firmeza, continua, Senhor, nos fazendo estar no temor. Ó Senhor eterno, ajuda, Senhor, os teus servos, Senhor, na direção que tu sabes, Senhor, a nossa oração por esta liderança,
por esta igreja. Senhor, nosso desejo é de ver ela crescer, ela crescer, ela crescer, ela crescer. Senhor eterno, ó meu Deus, estende as tuas mãos, dá força ao teu servo, dá força, ó Senhor, aos pastores que estão em frente de trabalho, dá força, Senhor, a diretoria desta igreja, para que ela continue ministrando, continue sendo sábia, continue sendo, ó Senhor, aquilo que tem sido em tua presença, Pai. Eu te agradeço por mais este ano, por mais esta oportunidade. Estende as tuas mãos, abençoa cada um através do teu Espírito, é a minha oração. Ó Senhor, abençoa também aqueles que estão ligados em casa, Senhor, abençoa cada um deles, estende o teu braço para que eles sejam também um como nós, Senhor. Estende o teu braço, abençoa, dá a tua graça, é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém. Aleluia, as palmas louvam o Senhor. Obrigado pela oportunidade.